Revelação. Você sabe o significado dessa palavra? A definição gramatical é um substantivo feminino. A separação silábica é revelação. A palavra revelação é o ato ou efeito de revelar, declaração, denúncia, confidência, revelação de um segredo. Mas por que será que a gente está tratando sobre esse tema de revelação? O que é que ele tem a ver com um tema para um podcast como o nosso? É claro que a gente não está falando de revelação fotográfica. Vocês sabem dessa expressão, que a foto ela se revela? Revelação, com relação ao termo fotográfico, é um conjunto de operações que tem como objetivo transformar uma imagem fotográfica latente numa imagem visível e estável. É claro que a gente não vai falar sobre isso, né? Nós vamos falar sobre outro tipo de revelação. Para saber de tudo isso, nós estamos te convidando para dar alguns passos com a gente e entender o que é que esse termo revelação tem a ver com a nossa fé. O que é que ele tem a ver com a igreja? Tem muita coisa para a gente dizer aí. Dá para perceber daqui a curiosidade de vocês gritando aí. Para a gente esclarecer tudo, você ficar sabendo sobre o que é revelação com relação às nossas questões de fé da nossa igreja, a gente te convida. Vamos juntos? Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Olá, minha gente! Olá, Juventude Salesiana, a todos os ouvintes, sejam todos muito bem acolhidos e acolhidas aqui nesse podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, te recebo com um carinho enorme para a gente dar alguns passos no conhecimento da nossa fé, aprofundando muita coisa que é importante para a gente ser um cristão, uma cristã conscientes. É importante mesmo. Precisamos dar razões da nossa fé, não é mesmo? E dentro da nossa fé tem muitos elementos, mas muitos mesmos. Um tema importante para a nossa fé é a tal da revelação. Ao contrário do que alguém pode pensar, a revelação não é somente aquele grupo de pagode não, tá? Ou de samba, sei lá. Mas revelação também é um tema fundamental, assim, para a gente conhecer um pouco mais sobre nossa fé. E o objetivo desse nosso podcast não é esse, né? Pois é, então... Desde agora eu já quero te pedir que você comente sobre esse assunto e compartilhe esse episódio com quem você puder. Se você puder deixar o seu comentário, dar like aí nesse episódio, compartilhar com o máximo de pessoas, vai ser uma alegria pra gente. E se você puder dar uma forcinha pra galera da AJS Nordeste, nós agradecemos muito. De que jeito? Primeiro, você pode rezar por toda a Juventude Salesiana, no Nordeste todo. Depois, o que a gente pede pra vocês é que vocês sigam as nossas redes sociais. É só procurar lá no Instagram, a JS Nordeste, e também pelo YouTube, curtir o vídeo que a gente está passando lá justamente com esse episódio e também seguir o nosso canal. Lá no YouTube, a JS Nordeste, dá uma pesquisada, a playlist do podcast vai estar lá também. Se você está pelas rádios, Se você está aqui pela rádio, muito obrigado também pela sua audiência, pelo seu carinho. Escuta a gente, fala do horário do nosso programa para todo mundo poder ouvir. E se você está pelos streamings, também sejam muito bem-vindos. Taca o dedo aí no compartilhar, por favor, esse episódio para todo mundo conhecer sobre esse assunto, a revelação de Deus. Esse tema está muito bem explicado lá no Catecismo da Igreja Católica. Se você tem esse livro, se você não tem esse livro, agora você vai ficar sabendo. O tema importantíssimo da revelação, todo que a gente vai tirar, vem exatamente do Catecismo da Igreja Católica. Você pode comprar este livro, adquirir este livro, que está disponível na maioria das livrarias católicas, mas também ele está na internet, todo de graça no site do Vaticano. Você sabia que o Vaticano tem site, né? Não? Pois pronto. Tem o site lá do Vaticano, vaticano.va, você vai encontrar o Catecismo da Igreja Católica lá. E num dos capítulos vai estar lá o tema da revelação de Deus. Deus vem ao encontro do ser humano. O conhecimento de Deus acontece também por meio de sua revelação. E esse tipo de conhecimento só é possível porque Deus se revela ao homem. Então, revelação é a apresentação de Deus
para conosco, dizendo para a gente, mostrando para a gente o que é que Ele quer. O que é que Ele quer mostrar? Qual é a sua mensagem? Qual que é, então, a comunicação de Deus com a gente? O que é que Ele quer dizer? Então, isso é a sua revelação. O projeto de Deus de salvar a humanidade é muito bem esclarecido em Jesus Cristo. Cristo, então, se torna para a gente o ápice do que é a comunicação, a revelação de Deus. Ele se revela por meio de uma pedagogia, de um jeitinho de falar com a gente, que aos pouquinhos vai preparando a gente por etapas, com palavras e ações. Desde a origem da humanidade, Deus se deixa conhecer por nós. Mas, infelizmente, como nós vimos lá em Gênesis, a humanidade peca, se afasta de Deus. No entanto, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Todo mundo deve ter repetido isso comigo aí, né? Pois é. E por essa bondade tão grande, Ele não interrompeu o seu contato com a gente, a sua revelação com a humanidade. E então ofereceu à humanidade muitas alianças, muitas propostas de unidade. A primeira aliança que Deus faz com a gente é lá com Noé. Lembra da arca? A arca é o sinal, então, desse primeiro resgate de Deus com relação à humanidade, e o arco-íris que aparece no céu depois vai ser o sinal da aliança de Deus com o homem. Sempre que a gente olhar para esse arco-íris, nos lembraremos que Deus quis fazer aliança com a gente. Depois, com Abraão, com quem Deus fez sua promessa de unidade com relação a todos os povos. É por isso que Abraão é conhecido como nosso pai na fé. Depois de Abraão, vários patriarcas vieram. E Deus formou então o seu povo, o povo de Israel, e fez com ele uma aliança. Assim Ele estabeleceu com esse povo uma relação bem íntima, dando a eles um líder que mediava a relação de Deus com seu povo, e este grande líder foi Moisés. Por fim, a revelação plena, mais perfeita, como a gente disse, veio por meio de Jesus. Cristo é o máximo da revelação de Deus. E não vai haver uma outra revelação verdadeira, profunda, além dessa. No entanto, mesmo sendo completa, essa revelação ainda tem muito a nos dizer, porque nem tudo a gente consegue compreender. O que a igreja precisa, então, para conhecer tudo, é estar plenamente consciente da guia do Espírito Santo, se deixar ser guiada pelo Espírito. Então é esse aí Espírito que nos revela tudo. Já falei para vocês sobre o Espírito Santo em diversos lugares, diversas vezes, né? Pois é só pesquisar nos episódios anteriores do nosso podcast, vocês vão encontrar. Onde é que eu acho esses episódios todos? Melhor lugar para você encontrar no nosso streaming principal, Spotify. Vai lá no Spotify, encontra a gente por lá. Na Deezer também você acha, no YouTube também você acha, mas vão ser em 2 canais, tá? Primeiro, onde a gente surgiu, né? Onde a gente começou, no canal da paróquia São João Bosco, da AJS Caetés. E depois, agora nós estamos aqui no canal da AJS Nordeste, pelo YouTube. Bom, mas voltando ao assunto, a transmissão da revelação de Deus foi confiada por Jesus Cristo, então, aos apóstolos. Nós vimos isso na ascensão do Senhor. Lembra do episódio anterior? Jesus Cristo promete que vai ficar com a gente o tempo todo, mas pede para que todo mundo seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E são os apóstolos, aqueles que seguiram Jesus mais de perto, os responsáveis pela transmissão desse ensinamento de Jesus. Marca isso aí no seu coração, tá? E no seu caderninho também. Os apóstolos são os principais comunicadores e aqueles que devem verdadeiramente deter a principal explicação sobre a revelação de Deus. São eles, tá bom? Então aqui a gente já vai entendendo que Deus se revela de 2 formas pra gente. Como assim? Bom, primeiro, a principal forma da revelação de Deus está onde? Aonde é que a gente sabe que Jesus Cristo existe? Aonde é que a gente sabe da história dos patriarcas e de todo o povo de Deus? Exatamente, na Sagrada Escritura. Você deve ter dito na Bíblia, né? Na Sagrada Escritura. E a tradição apostólica, então, é a segunda forma mais profunda da revelação de Deus. O que é a tradição apostólica, seu padre? Bom, eu acho que dá para você entender, né? É a tradição dos apóstolos, daqueles que seguiram Jesus mais de perto. Onde é que a gente encontra, então, a tradição dos apóstolos? É um ensinamento que um apóstolo foi passando para o outro à medida que a história foi avançando até hoje.
A representação dos apóstolos hoje nós temos em quem? Nos nossos bispos. Eles formam então o magistério da igreja. Nós já falamos também sobre isso em outro episódio aqui. Vai conferir lá na lista. Mesmo sendo duas modalidades de transmissão da revelação divina, ou seja, a Sagrada Escritura e a tradição apostólica, elas estão muito ligadas, porque as duas vêm da mesma fonte. Qual é a mesma fonte? Deus. E elas também tendem para o mesmo fim, tornar bem fecundo na igreja o mistério de Cristo. A interpretação de tudo isso que Deus revela para a gente, que a gente chama de depósito da fé, que está ali contido tanto na Sagrada Escritura quanto na tradição apostólica, é confiada a todo o povo de Deus, ou seja, a toda a igreja que está unida ali entre seus pastores e todo o povo, mas a autenticidade de interpretar toda essa tradição de fé está verdadeiramente confiada somente ao magistério, que a gente já sabe o que é. Esse magistério tem o poder de fixar os dogmas, sempre em coerência com a revelação, os quais vão guiar todos os fiéis no caminho para Deus. Nessa tarefa tão difícil da transmissão da verdade que foi revelada a nós, o Espírito Santo então conduz a nossa igreja. Nessa transmissão, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério estão então intimamente ligados, dependendo um do outro para ter a consciência própria. No entanto, gente, a dinâmica da nossa fé, a dinâmica da igreja, como aliança nova e definitiva, jamais vai passar. E a igreja já não precisa esperar por nenhuma nova revelação pública antes daquela gloriosa manifestação de Jesus Cristo. Embora a revelação esteja terminada, porque a gente já conhece Jesus, já viu sua mensagem, já fomos expostos a ela, ela não está entendida como um todo. Tem muita gente que não compreende tudo ainda da revelação. A gente tem então aí o ano litúrgico cheio de leituras, cheio de textos, de festas, de celebrações específicas, de solenidades, como a gente tem vivido, né, nas últimas semanas aí com a Ascensão e com Pentecostes. A gente tem um monte de formas para a gente ir entendendo cada vez mais profundamente o grande mistério da revelação de Jesus, que principalmente, como sabemos, está contido nas Sagradas Escrituras. Mas aí, com o passar do tempo, houve então as chamadas revelações privadas ou revelações particulares. E algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja, outras não. Essas revelações particulares, no entanto, elas não pertencem ao que a gente chama de depósito da fé, ou seja, aquilo que está contido lá no credo. A função dessas revelações particulares não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Jesus, porque ela já é perfeita, não tem mais o que a gente fazer com relação a ela, ela não pode ser melhorada. No entanto, essas revelações particulares servem para uma coisa: elas ajudam a gente viver da revelação de Jesus Cristo com mais plenitude e de um jeito mais profundo em determinadas épocas da nossa história. Guiado então pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis, ou seja, o sentido, o conhecimento de todos os fiéis, sabe discernir e acolher o que essas revelações particulares querem dizer enquanto um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos a toda a igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Jesus Cristo é a perfeição. É por isso que existe muito cuidado e muito critério por parte da igreja com relação a observar essas tais revelações particulares. Então, o que são essas revelações particulares? Vamos saber? Para início de conversa, olha que início, né? A gente já vai mais de 10 minutos de podcast. Bom, mas só para a gente conhecer melhor sobre revelações particulares, a gente também pode chamar de aparições. Quando a gente sabe na história de pessoas que viram Jesus misericordioso, por exemplo, como Santa Faustina Kowalska, as pessoas que viram, como Santa Bernadette, que viu a Imaculada Conceição lá em Lourdes, né? Enfim, os meninos que viram Nossa Senhora em Fátima. Pronto, essas aparições ou revelações particulares são experiências de ordem psíquica, segundo o material de pesquisa que a gente tem aqui, que são os subsídios doutrinais. É uma coleção da CNBB,
tá? Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, os subsídios doutrinais número 1 se intitula Aparições e Revelações Particulares. A gente está usando aqui também como base nesse nosso podcast, nesse nosso episódio de hoje. E, gente, bem baratinho, tá? R$10. Vai lá no site da CNBB, compra esse material, é muito bom, vale a pena mesmo. A CNBB nem tá me pagando pra fazer propaganda, mas como é minha igreja, então eu tô aqui falando, tá? Vão lá, consigam esse material, é muito bom. Eu tenho ele aqui, olha, maravilhoso. Então, o conceito, segundo esse material, né, do que são as revelações particulares, o texto vai dizer assim: o que comumente chamamos de aparições e revelações particulares, no caso, né, são experiências de ordem psíquica. Por elas se diz reconhecer objetos, seres e situações normalmente invisíveis, como Deus, anjos e pessoas em situação escatológica, como os santos, a Virgem Maria, as almas. São fenômenos extraordinários que não se podem pressupor, mas dos quais temos inúmeros relatos e experiências. Bom, qual que é o limite, então, da ciência com relação às aparições ou revelações particulares? O próprio homem é um mistério. O ser humano é um sujeito dotado ao mesmo tempo de uma dimensão exterior e interior, essencialmente corpo e espírito. O corpo é uma espécie de central de comunicações, pela qual o ser humano entra em relação com o mundo dos objetos e das coisas que o cercam e também com relação a Deus. Os objetos, as coisas, aparecem e se revelam a eles através de sentidos externos, como visão, audição, olfato, gosto, tato. Os sentidos internos, em especial a fantasia, trabalham as informações. Montam, então, uma imagem interior que é síntese dessas informações com outros conteúdos já presentes no consciente e no inconsciente da pessoa. Nesse processo, a pessoa, corpo e espírito, age e reage como um todo, não como se fosse dividida em partes separadas, mas como um conjunto mesmo. Então a gente vai entender aqui o princípio da totalidade, pelo qual a pessoa é um sujeito de relações com o mundo dos objetos das pessoas e, como eu disse, com o mundo de Deus. Então, como a gente vê, o fenômeno das aparições e das revelações de ontem e de hoje é um complexo muito grande, já que a gente, em determinadas épocas, interpreta as coisas de determinados jeitos. Por isso, uma interpretação verdadeira deve evitar a ingenuidade e o cientificismo. A ingenuidade que consiste em aceitar como normal toda e qualquer aparição ou revelação que aconteça por aí. E também o cientificismo, que pretende ter a explicação completa e cabal sobre o fenômeno. Nesse caso, se a gente for observar a partir do cientificismo, todas essas revelações particulares que eu mencionei aqui, como Fátima, como Jesus Misericordioso, enfim, mesmo os sonhos que Dom Bosco teve, nos quais ele viu a Virgem Maria, a gente só podia chamar tudo isso de alucinação ou de projeção. No entanto, a Igreja compreende que não é por aí. De fato, os relatos de aparições e revelações na tradição judaico-cristã são muito frequentes. O cristão, vivendo sinceramente a sua fé, registra em sua vida momentos profundos da graça do encontro com Deus. Por exemplo, a gente pode ver na história, muitos lugares que se tornam centros de peregrinação, porque nesses lugares foram tidas visões, tiveram as experiências então de aparições, das revelações particulares. A Idade Média alimentou muito essa espiritualidade com frequentes peregrinações, principalmente à Terra Santa, mas também a Roma, para ver os túmulos dos apóstolos de Pedro, Paulo, o sucessor de Pedro. A América Latina, na sua relativamente curta tradição católica, pouco mais aí de 500 anos, tem inúmeros lugares de peregrinação para onde muita gente corre ano a ano, milhares e milhares, milhões de peregrinos. A gente tem, por exemplo, Aparecida, lá em São Paulo. Inclusive, se Deus quiser, esse ano eu vou lá, em nome de Jesus. Enfim, a gente tem muitos lugares aqui no Brasil em que isso acontece. Aqui em Pernambuco também, a gente tem na cidade de Simbres uma situação aí que está para aprovação ainda da igreja, de uma suposta aparição de Nossa Senhora. Bom, no decorrer da história do cristianismo, um monte de gente foi percebendo essas aparições e revelações celestiais ao longo da nossa história, como a gente já disse aqui.
Paulo, por exemplo, na Sagrada Escritura foi um deles. Ele mesmo vai se referir a isso em suas cartas. Pedro também teve uma visão antes de ir à casa do centurião Cornélio, né? Isso tudo você pode conferir na palavra de Deus, principalmente no Atos dos Apóstolos, né? Estevão também, antes de morrer, viu a glória de Deus. Quer dizer, são várias manifestações sobrenaturais, vamos dizer assim, que são essas revelações particulares que estão lá na palavra, mas, no entanto, não fazem parte diretamente do depósito da nossa fé. Eles apontam para ela. Um fenômeno que parece se notar com muita frequência nos últimos séculos, mas não é desconhecido nos períodos anteriores também, no quadro da religião popular, como forma de um profetismo possível do mundo cristão, é, por exemplo, dentro da igreja, o fenômeno de Guadalupe, que aconteceu lá no México, em 1531, ao Juan Diego, que é um homem nativo, vamos dizer assim, do nosso continente, né, dali daquela região. Em Lourdes, também lá na França, em 1858. Já falamos também em Fátima, em Portugal, em 1917, e em alguns outros momentos posteriores ela apareceu. Entre os séculos XIX e o século XX, a gente conta aí com mais de 310 aparições de Nossa Senhora, segundo o estudo do Vaticano de 1988, tá bom? Isso aqui não é invenção da minha cabeça, não. Já no século XX, há um expressivo número de casos reais ou presumidos, ainda não compreendidos e estudados totalmente, ligados principalmente a aparições de Nossa Senhora. Esses casos, ocorridos em várias partes do mundo, estão chamando certa atenção. Numerosos casos são também patológicos, tá? Não são reais, não, vamos dizer assim. Fora do Brasil, a gente tem notado certa regularidade desses casos a partir de 1940 até hoje. Vamos falar aqui no Brasil. Quais são as principais? Segundo esse estudo da CNBB, né, esse material aí doutrinal, que é que a gente tem? A partir de 1960 em diante, em Erechim, Rio Grande do Sul, eu espero que eu tenha dito direito o nome da palavra aí da cidade, Nossa Senhora da Santa Cruz estaria se manifestando a Dona Doroteia. Entre 67 e 77, Nossa Senhora da Natividade teria aparecido ao Dr. Fausto Faria em Natividade, no Rio de Janeiro. Em 75 em diante, a imagem de Nossa Senhora do Senhor Morto estaria sangrando e transmitindo mensagens a Dona Hermínia Moraes de Souza em Itu, São Paulo. Em 87 e 88, Alfredo Moreira teria visto Nossa Senhora da Obediência e dela recebido mensagens em Congonhal, em Minas Gerais. Em 88, um grupo de crianças estaria vendo Nossa Senhora e recebendo dela mensagens em Taquari, no Rio Grande do Sul. Além desses, citam-se no Brasil muitos outros relatos de fatos extraordinários, como de Dona Edelmira de Paiva Nunes. O forro da casa dela desabou, deixando intacta a imagem de Nossa Senhora. Vários romeiros então teriam visto a imagem de Nossa Senhora da Penha lacrimejar no Rio de Janeiro em 1984. A igreja de Nossa Senhora da Rosa Mística em Juiz de Fora. No Paraná também teria vertido água, também a igreja de Rosa Mística em 87. Enfim, o elenco dos casos certamente não terminou. Mas o que acontece é a questão pastoral. Diante disso, muitos fiéis ficaram perplexos e acabaram se perguntando o que é que significa isso para a nossa vida cristã. O que é que diz a nossa igreja essas revelações particulares? Para quem crê, Deus sempre pode se manifestar à sua criatura através das várias mediações. Acolher e vivenciar essa comunicação de Deus vai acabar fazendo parte da nossa experiência de fé. Não se pode excluir de pronto que essas experiências não pertençam à normalidade da vida cristã. Determinar a autenticidade desses fenômenos constitui então um grande desafio para a igreja. No entanto, se a gente for fazer uma análise rapidinho assim dessas pretensas aparições, a gente vai entender que, em geral, elas seguem uma estrutura bem básica de 4 elementos, segundo o estudo que a gente tem aqui da CNBB. Primeiro, elas revelam uma visão apocalíptica da sociedade, do mundo e da igreja. Elas pintam um quadro catastrófico de decadência religiosa, moral, social, semelhante à das épocas do dilúvio, da Torre de Babel, de Sodoma e Gomorra, de Nínive. Segundo, é que ela segue uma ameaça de castigos que vai vir sobre toda a humanidade se ela perseverar no mal. Terceiro, depois vem o apelo para a conversão.
tentando então tirar o povo desse mau caminho e chamando então o pessoal para um movimento universal de renovação de sua fé. Por fim, quarto ponto, há uma indicação de meios e caminhos alternativos para a restauração então de tudo. Esses meios são comumente evitar o pecado, a vaidade, o excesso da riqueza e das relações mundanas. Elas começam então a recomendar penitência, jejum, sacrifício, a frequência dos sacramentos, a oração do texto, a jaculatória, as visitas ao Santíssimo, as devoções, a consagração aqui então a Nossa Senhora. É por isso que fica então a dúvida até onde essas mensagens são realmente autênticas manifestações de Deus no mundo e até onde elas realmente espelham um quadro cultural e religioso dentro do qual as pessoas receberam aquela mensagem. No discernimento, não se pode deixar, no entanto, de analisar o momento histórico, os seus condicionamentos e as experiências que foram geradas nele. Bom, como critério de discernimento, o primeiro ponto a gente tem, então, a prudência, né? Não pode ir, de fato, acreditando em tudo, porque a gente realmente não sabe o que está por trás de todas as aparições, né? Como eu falei para vocês, às vezes são pessoas ingênuas, né? E aí a gente também não pode pegar a ingenuidade demais. A cabeça das pessoas, no entanto, é muito poderosa, a gente não tem como saber se a pessoa realmente viu, né, de pronto, assim, eu disse que vi, todo mundo chega e acredita. Não é para ser bem assim também, né, gente? Senão a gente vai sair acreditando em qualquer coisa e não é sobre isso a nossa fé. Bom, Papa Bento XVI deixou aí alguns critérios para que a gente compreenda melhor se essa revelação é real mesmo, né? Vamos dizer assim. Em primeiro lugar, ele disse que a gente deve examinar se a pessoa ou a vidente realmente tem uma vida com virtude e tem saúde psicofísica. Bom, depois é analisar o conteúdo dessa revelação. Depois, o outro critério é a forma dessas aparições. Deus é a perfeição e o amor, então ele não vai se manifestar na imperfeição. É por isso que ele não escolheu qualquer mulher, por exemplo, para vir ao mundo. Ele chamou Maria, preparou Maria para ser a sua mãe. Outro critério, então, apontado por Bento XVI é a finalidade dessa aparição. Para que essa aparição veio? O efeito dessa aparição inevitavelmente deve ser a salvação, a mudança de vida, a conversão permanente, tanto do vidente quanto dos que o acompanham. O critério decisivo é o milagre. Quando o milagre é comprovado pelo juízo da igreja, então assegura a autenticidade da manifestação divina nas aparições e revelações particulares. É claro que, nesse caso, o milagre deve ser ligado ao fato da aparição. Quando não se consegue eliminar as dúvidas a respeito da sobrenaturalidade do fato, é que então deve-se continuar a investigação. Gente, o assunto vai muito longe e eu espero que vocês tenham compreendido então um pouquinho sobre esse assunto das revelações particulares, da revelação a todo o povo de Deus. A principal revelação que a gente tem, minha gente, é a de Jesus Cristo. Para além dela, as outras revelações particulares, elas acontecem para apontar para Cristo. Então, se você é devoto de alguma aparição de Nossa Senhora, se você é devoto da aparição de Jesus Cristo, de algum outro santo ou santa, isso não deve ser inicialmente um problema, desde que essa aparição tenha sido comprovada pela igreja ou esteja no caminho de comprovação muito correto, muito assegurado. De fato, então, se você é devoto ou devota de alguma aparição ou está aí no processo de devoção, analise bem se essa aparição já foi aprovada ou não pela igreja, porque se já foi é mais seguro, se não, suspende um pouquinho, tá bom? Nossa Senhora já aparece na palavra, os santos que temos na palavra de Deus já são também importantemente suficientes, os já canonizados também. Vamos ficar com o seguro que é melhor, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse estudo. Deu trabalho para a gente trazer ele para cá. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem sobre esses assuntos. Acho que vale a pena uma reflexão aí no seu grupo, na sua comunidade, tá bom? Qualquer coisa, chama nós. Conto com vocês no próximo episódio. Já estou aqui esperando para a gente sair a caminho do aprofundamento da nossa fé. E aí, vamos juntos?
Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.